O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou na última sexta-feira os maiores frigoríficos que atuam no país, entre eles a brasileira JBS, de formação de cartel e de manipular os preços da carne. O Departamento de Justiça, o DOJ, confirmou a abertura de uma investigação antitrust para apurar possíveis práticas ilegais no setor. De acordo com o comunicado divulgado pela Casa Branca, a apuração atinge 4 gigantes do setor: JBS, Targil, Tyson Foods e a National Beef. Juntas, essas companhias controlam cerca de 85% do mercado de processamento de carne bovina nos Estados Unidos, com um crescimento expressivo em relação aos 36% registrados em 1980, segundo dados oficiais. O texto do DOJ ressalta que a JBS é uma empresa de propriedade estrangeira e atualmente a maior processadora de carne no mundo. O governo norte-americano quer determinar se as empresas coordenaram preços ou se restringiram a capacidade de produção para elevar artificialmente o valor da carne ao consumidor. E aí tem uma nota do Departamento de Justiça que diz o seguinte: ao examinar essas empresas, se essas empresas violaram as leis por meio de preços coordenados ou restrições de capacidade, essa investigação irá erradicar qualquer conluio ilegal, restaurar a concorrência justa e proteger a nossa segurança alimentar. Pelas redes sociais, o presidente Donald Trump afirmou que há indícios claros de manipulação de mercado e prometeu agir rapidamente. Segundo ele, enquanto o preço do gado tem caído substancialmente, o da carne embalada segue em alta. Olavo, mostra que não tem química não. Acho que tem o governo Trump que já olhou e falou: deixa eu dar uma olhada quem são os irmãos safadões, né? E já estão na mira do Trump. Química baseada em papel moeda. Exato. Uma química pagou, levou. Comum. Vamos lá. A JBS. Bom, amigo ouvinte, só para entendermos, lembra quando nós comprávamos alguns cortes aqui no Brasil tradicionais, né? Eu me lembro na infância, comprava, na minha infância, falava Noix. Lembra do Noix, Pitoli? Tem os mais elegantes falavam Noá, não é? Noá. Eu falava Noix. N-O-I-X. Lá na Vila Falcão, se falasse Noá, estava roubado. Não subia mais o morro. Né? Na Bela Vista também? Também não. Não, Noix. Pinguim falou uma vez e se arrependeu. Falou Noá. Se arrependeu. Ficou até hoje assim. Não pode mais. Pois bem, você comprava um corte, determinado corte. Hoje esse corte tem inúmeros outros nomes. E o preço desses cortes, por exemplo, filé de costela ou outros, eles passaram a ser cobrados o mesmo corte, a mesma carne, cobrado de maneira mais alta. Essa é a nossa experiência empírica dentro dos supermercados, né? Mas as práticas, a JBS é uma empresa que está na bolsa, uma empresa que dá muito resultado no âmbito mundial, muito resultado, produz carne dentro dos Estados Unidos, enfim. Mas é bom lembrar que práticas que acontecem no Brasil e ficam sob o manto do escurecimento, de não se ver, de não se pesquisar, de não se apurar, nos Estados Unidos não são permitidas. Quer dizer o seguinte também, né, Walter? Não tem lobby, não tem alguns milhões de dólares, a aproximação de Lula e Trump na Malásia, que vão fazer com que os americanos deixem de olhar. Aqui no Brasil o movimento é absolutamente diferente nesse sentido, porque mostra o seguinte, para mim: por mais que tenha havido lobby, alguns milhões de dólares para a reunião acontecer, Trump não se sente com o rabo amarrado com ninguém. Não está aquela história, pagou o lobby agora, tem que investigar, investiga. No Brasil isso se dá de outra forma, né, Walter? Tem uma coisa, primeiro assim, de química nessa história: houve só metano expelido pelo Lula durante algum tempo e embriagou alguns do seu séquito, né? Da sua trupe. E a imprensa serviu como elemento propagador disso, porque a gente viu que não existia nada disso, que não existe nada. Que química é essa? Que química é essa que acabou assim em um mês? Mas serviu por um mês, infelizmente, para encantar os burros, Pitoli. Porque aí fica aqueles caras aí, a gente vai ver comentário lá nas postagens da Folha: esse é o meu presidente, esse é o presidente mais querido do mundo, esse é o presidente que até o Trump respeita. E aí, cadê? Nada, é fogo fato, é fogo de palha, não existe, é tudo mentira, tudo é mentira. Agora, essa história também serve para outra questão.
A direita não é uma coisa monolítica, a gente sabe disso, né? Em síntese, a gente pode dizer o seguinte, que uma coisa até meio óbvia que eu vou dizer, né? Direita tudo aquilo que se opõe à esquerda. E eu sustento hoje aquilo que se opõe ao politicamente correto, que é o que embala a esquerda hoje. Só que na direita nós temos assim nuances. Nós temos os liberais e os conservadores. E isso serve muito para agizar uma diferença entre o liberalismo e o conservadorismo para as pessoas entenderem, né? O Trump é um governo conservador. E o governo conservador, ele não rechaça a existência do Estado. Nós não enxergamos o Estado como a esquerda enxerga. Esse Estado paternalista, esse Estado que quer reinventar a natureza do homem, fazer reengenharia no homem. Mas nós enxergamos um papel importante no Estado. Até como agente de justiça social também, por que não? Na história dos Estados Unidos, isso não é novo. As pessoas vão achar assim, mas é tudo liberal, é liberalismo clássico, é deixa fazer, deixa passar, laissez-faire, laissez-passer, já que vocês falaram aí em Noir, né? Não. Lá na década de 30 do século passado, quando o presidente, aliás, mandaram tirar a estátua dele, que ficava em Nova York, agora o politicamente correto também, que se chamava Roosevelt, Ted Roosevelt. Os Estados Unidos teve 2 presidentes Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, foi na Segunda Guerra Mundial, e o Ted Roosevelt, que foi antes dele. O Ted Roosevelt desenvolveu uma doutrina política que se chamava Big Stick, o grande bastão. E ele dizia o seguinte, eu negocio com uma caneta numa mão e um porrete na outra. Foi na época que eles fez uma guerra com o México, enfim. E nesse período também, o Ted Roosevelt, falando a respeito dessas questões, ele pega o monopólio do petróleo nos Estados Unidos, que era da família Rockefeller, e fez o seguinte, olha, vamos acabar com esse monopólio aqui. Vocês estão tendo uma atitude antieconômica, vocês estão fazendo preço, vocês estão acabando com a concorrência, isso está sendo contra o povo americano. E aí o governo americano foi lá e cindiu a empresa dele. Foi aí que foi criada a Exxon, a Esso, a Shell, uma série de empresas, eu acho que foram as 6 ou as 7 irmãs, que se chamava naquele período. Foi o governo que fez isso, né? Então, de novo, o que o governo conservador está fazendo, diferentemente do que os liberais acreditam e diferentemente do que a esquerda fala de nós, é fazer com que o Estado haja em favor das pessoas, para que haja mais competitividade e para que os preços sejam melhores para quem precisa. Isso é governar com o espírito público e é isso que esse governo que vai ser atacado todos os dias, como já foi da primeira vez, o governo do presidente Trump está fazendo nos Estados Unidos em favor da população americana, que é para quem ele deve trabalhar, assim como o Lula deveria trabalhar para a população brasileira, mas na verdade eles trabalham para a claque deles.